Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo a minha aula. O bom dessa aula, assim, é que você assiste no seu momento, né? Gente, a gente veio hoje para nossa aula de ciências. Nós vamos falar sobre o sistema nervoso sensorial e locomotor, tá? Relembrando que esse capítulo de ciência nós estamos falando sobre o nosso corpo. Lembram da aula passada que eu falei, você já imaginou como é o nosso corpo sem essa pele, sem essa camada de pele? Trouxe até aquela imagem para você dos nossos músculos embaixo, pedi para você se tocar, para você sentir o nosso osso. Então a gente vai dar continuidade, tá bom? A nossa aula de ciências. Você vai abrir o seu livrinho na página 270, como eu já falei na aula passada. O que vai acontecer? Você vai pegar o seu livro, vai assistir a minha aula e vai me acompanhar pelo livro, tá certo? A tia tá falando disso nessa página aqui. Justamente aqui, nesse parágrafo, tá certo? Então aí o aprendizado com certeza vai ser melhor. Só que antes, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Você pode achar que é uma coisa simples, eu estar aqui hoje trazendo a nossa aula, você tá aí na sua casa assistindo. Mas só que nós estamos aqui só porque o Senhor nos permitiu. Então vamos agradecer a Ele por isso, tá bom? Vamos fechar o olhinho e me acompanhar? Senhor Deus, obrigada, meu Pai, por mais esse momento, por esse dia, pelo alimento, pela proteção, pela saúde que o Senhor vem nos dando, vem nos protegendo e nos livrando de todo o mal que tem aí no mundo afora. Obrigada, Senhor, por cada detalhezinho do nosso dia. Que o Senhor abençoe a nossa aula, que o aprendizado seja significativo na vida de cada um. Amém. E aí, orou comigo? Não pode enrolar, já falei. Vamos lá, galerinha. Acompanhe aí no seu livro. Só um minuto. Vamos relembrar o que a gente já falou no nosso vídeo passado, da nossa aula passada, tá bom? Nós falamos dos nossos pulmões. Lembram que eu falei que o pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo? Com certeza, não esqueçam disso. Os nossos pulmões são formados por sacos microscópicos chamados de alvéolos pulmonares. Como a gente pode ver aí na imagem, que essa bolinha azul aí tá aproximando, tá certo? Os alvéolos. E o coração é formado por 4 cavidades. Lembram que eu falei que o coração é como se fosse uma bola de músculo na aula passada? E ele é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Quando inspiramos, o ar passa pela nossa traqueia. Como vocês podem ver aí na imagem, a traqueia é essa parte também que tá azul com branco, tá bom? Como se fosse um tubo que leva o ar até os nossos pulmões. A cada batida do coração, o sangue é bombeado para todo o nosso corpo. É como se ele fosse um motorzinho, não para de trabalhar, não pode. O sangue percorre o corpo através dos vasos sanguíneos. Toda vez que o nosso coração bate, ele vai e joga o sangue para todo o nosso corpo pelos vasos sanguíneos, como se fosse uma tubulação no nosso corpo, uma tubulação especial, digamos assim. Só lembrando que na aula passada eu pedi para que você pegasse os 2 dedinhos e medisse aqui quantas vezes o seu coração bate em 1 minuto, tá certo? E eu quero essa resposta. Vamos lá. E aí, como a gente também falou lá na aula passada, quem é que comanda o nosso corpo? Quem lembra como é que isso acontece? Quem comanda o nosso corpo é o nosso cérebro. O nosso cérebro faz parte do sistema nervoso. O sistema nervoso, temos o sistema nervoso central e também temos o sistema nervoso periférico, tá certo? O sistema nervoso central é o nosso cérebro e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é toda essa parte azul que está no decorrer do nosso corpo, tá? No resto do nosso corpo.
que aí é onde a gente toca. Aqui você pode se tocar no seu braço, na sua pele. Quando você sente aqui, esses nervos aqui vai enviar a informação para o seu cérebro que você está sendo tocado. Nós fazemos coisas que nem percebemos, acabam se tornando hábitos, como abrir a boca, espirrar, dormir, se alimentar, coisas bem simples mesmo do nosso dia a dia. E aí, quem é que comanda esses hábitos? Acertou quem falou que é o nosso sistema nervoso. É ele que comanda tudo. É o nosso cérebro, tá, gente? São coisas que se tornam hábitos. Só que é o nosso sistema nervoso que comanda tudo. As reações aos estímulos vindos de fora do ambiente, aqui do externo. Por exemplo, eu estou numa sala que está ventando. Eu estou sentindo o vento em mim. Mas aí é o meu cérebro que faz com que eu perceba isso. As reações aos estímulos vindos de fora ou de dentro do ambiente do nosso corpo são coordenadas pela medula e pelo encéfalo. A medula e o encéfalo fazem parte do sistema nervoso central. Já os nervos são responsáveis pela ligação do encéfalo e da medula espinhal com o resto do nosso corpo, que é essa partezinha azul que você está vendo na imagem, que é o nosso sistema nervoso periférico. Tá legal? É importante você saber que o nosso corpo fala. Ele fala com a gente. O que você sente quando fica com medo ou leva um susto? Imagine aí agora uma situação que você já passou por isso, que você ficou com medo. Eu vou passando na rua e vem um cachorro bravo latindo comigo. Eu levo um susto primeiro e depois eu fico com medo. E aí? Como é que você sentiu isso? Como é que você percebeu que esse cachorro estava latindo com você? Pelo paladar? Não, tia. Você viu, né? Você ouviu. O cérebro comanda as reações do nosso corpo, ele que comanda os nossos sentidos, os órgãos do sentido. Nosso corpo reage a diferentes estímulos do ambiente, como eu falei, e esses estímulos são captados pelos órgãos. Por exemplo, essa questão do cachorro latindo na rua, você leva um susto. Quem é? Como é que acontece? Como é que você percebe? Primeiro você vai ouvir, depois você vai ver, ou vice-versa, tá bom? E aí, os nossos órgãos, o órgão da audição e da visão, vai pegar essa informação e vai enviar para o nosso cérebro. E aí ele vai dar o comando de você se assustar, de você vai ter aquela reação de correr ou de ficar parado, de ficar se tremendo, de suar frio, tá bom? Você sabia? O paladar e o olfato trabalham em conjunto? Por exemplo, quando você está muito gripado, espero que não tenha ficado agora esses dias, mas uma situação que você já esteve muito gripado, você já percebeu que o olfato trabalha junto com o paladar? Às vezes, aqui o nariz, você está muito gripado e você não consegue sentir o sabor das coisas, de tão gripado que você tá. Aí nós temos uma criança tossindo, espirrando. Quando os olhos são azuis, outra informação também muito bacana, são azuis, verdes ou castanhos, a cor dos nossos olhos, estamos nos referindo à cor da íris. Então vamos fazer, a íris a gente vai identificar aqui nessa imagem ao lado, tá bom? Que é as partes do nosso olho, que é a visão. A íris, aí tem a córnea, o cristalino e a íris. Vamos fazer uma brincadeira bacana. Você vai perguntar a alguém que cor é a íris, para ver se essa pessoa sabe que a gente está falando do olho, dessa parte que diz, que vai mostrar qual é a cor do nosso olho, tá certo? O nosso corpo se movimenta, ele está em constante movimento. Mas e aí, quem é que sustenta o nosso corpo? Nós temos os músculos e também temos o nosso esqueleto, o nosso sistema ósseo. Os músculos, eles podem ser de 3 tipos, que é o que a gente vai ver.
Mas e aí, de onde a gente tira tanta energia para acordar, para correr, para pensar, resolver alguma coisa? E aí? Nós tiramos essa energia dos nossos alimentos, da nossa alimentação. Por isso é importante que a nossa alimentação seja variada, certinho? Quanto mais o prato tiver colorido, melhor essa alimentação vai ser para o nosso organismo, porque o nosso organismo vai tirar essa energia justamente dos nossos alimentos que nós consumimos no dia a dia. Existem mais de 600 músculos no nosso corpo e eles trabalham de duas formas. Quando um se contrai, o outro relaxa. O que você vai fazer? Você vai sentar num lugar, por exemplo, na sua cama e vai esticar a sua perna. E aí você vai pegar o dedão e vai puxar ele para frente. Você vai sentir o músculo da sua canela se contraindo e depois relaxando, tá? Você pode fazer essa experiência também com outros músculos do seu corpo. Quando um se contrai, o outro relaxa, ou vice-versa. Os músculos do coração e do intestino funcionam de maneira independente, tá bom? Por exemplo, eu que mando meu coração bater? Eu que mando ele parar? Não. Ele existe de maneira independente, tá? Agora vamos ver os 3 tipos de músculos. Temos o músculo liso, o estriado e o cardíaco. O cardíaco, o nome já diz, é do nosso coração, como a gente vê aí na segunda imagem. O músculo estriado, também chamado de músculo esquelético, que é esse todo em volta dos nossos ossos. Você pode pegar e pode sentir, tá? E aí também temos o músculo liso, que ele tá lá no nosso intestino. Vocês podem ver a diferença do músculo estriado, pro cardíaco e pro liso. Nos 2 primeiros, eles têm um monte de listinhas, como se fossem estrias mesmo, por isso o nome é estriado. E lá no músculo liso, que é o lado do nosso intestino, ele não tem essas listinhas brancas como a gente vê aí na imagem, por isso que ele é chamado de liso. Então, só para relembrar, o nosso corpo, ele tem 3 tipos de músculo, o liso, o estriado e o cardíaco. E existem mais de 600 músculos no nosso corpo. Aqui. Os ossos que nos sustentam. Será que só os nossos músculos têm condições de nos sustentar? Porque eu pego aqui no meu braço e esse músculo meu aqui é mole. Não tem condição de me sustentar. E aí é onde entra o sistema ósseo. Cerca de 206 ossos existem no nosso corpo. E eles são formados por uma parte orgânica de proteína e por outra parte de mineral. Sem os sais minerais, os nossos músculos ficam flexíveis. E sem as proteínas, eles quebram com facilidade. Preste bem atenção nisso. Existe mais de 206 esqueletos, ossos no nosso esqueleto, no nosso corpo. E eles são formados de uma parte orgânica de proteína e de uma parte mineral. Não esqueçam disso, por favor. Mas qual é a sua finalidade? Por que nós temos ossos no nosso corpo? Por que nós temos um esqueleto no nosso corpo? Você já sabe que é para nos sustentar. Se não fosse os nossos ossos, nós não conseguiríamos estar de pé, nos locomover e tal. Mas aí ele tem outra finalidade também. Isso, a proteção. Ele protege, por exemplo, o meu coração, o meu pulmão, o meu intestino. Ele me protege por dentro, o meu cérebro, tá bom? Os ossos, eles protegem o cérebro. Por exemplo, eu vou bater aqui. Se não tivesse um osso, aqui na minha cabeça, um exemplo mais simples. Se não tivesse o osso aqui do meu crânio, se eu levasse uma pancada aqui, ela ia direto no meu cérebro, tá bom? E aí, quando um bebê nasce, os ossos dele ainda são frágeis, tá bom? Com o passar do tempo, que ele vai crescendo e vai pegando essas substâncias, que é a orgânica de proteína e a parte mineral, é que ele vai se tornando rígido, como nós temos hoje.
E aí, qual é o maior osso do nosso corpo? Quem sabe essa resposta? É o fêmur. Acertou quem falou fêmur. Ele fica na parte superior da minha perna. É o maior osso do nosso corpo. E o menor se chama estribo. Ele fica lá na parte interna da minha orelha. Uma coisa muito importante da gente saber é que nos nossos ossos da coluna nós temos a medula óssea. É uma substância especial que funciona como uma fábrica de células do sangue. Eu não sei se vocês já viram, mas tem várias campanhas para você doar, porque tem pessoas morrendo justamente por falta dela. Ah, gente, é bom a gente também lembrar, eu tinha esquecido de falar para vocês, que também temos tutano dentro dos nossos ossos maiores, tá? Que nem aqueles que a gente vê nos animais. E aqui eu trouxe o sistema ósseo para você ver como é o nosso esqueleto, você já deve ter visto, mas com o nome de cada osso que tem aí. Nós temos o fêmur, que é o osso aqui da nossa coxa, que é o maior, tá? E o estribo não tá mostrando aí porque é bem na parte interna da minha orelha, que é o menor, certinho? Faça a atividade com atenção, respondam. Na próxima semana nós vamos corrigir as atividades e tirar mais dúvidas. Até lá, beijo!